Então, agora a gente vai falar sobre as linhas teológicas acerca da inspiração. O que é que os teólogos ao longo do tempo pensaram, deduziram acerca da inspiração. Então a gente pegou todas as teologias diversas e juntamos em grupos distintos ou grupos parecidos entre si. O primeiro grupo é a linha liberal. E o padrão da teologia liberal sobre a inspiração é sempre negar a inspiração. Então para eles a inspiração na verdade não é uma inspiração, Deus não inspirou coisa nenhuma. Ué, então eles não aceitam nenhum tipo de inspiração? Não, na verdade eles aceitam, mas não como a gente entende de forma tradicional ou de forma ortodoxa. Na verdade o que eles dizem é que a relação com Cristo é que é inspirador. Então eu estou lendo a Bíblia e quando eu tenho um relacionamento de fé com Jesus, então a Bíblia se torna inspirada mesmo, porque ela faz diferença na minha vida. O outro grupo, a outra linha teológica é a linha católica. Então, para a Igreja Católica, a inspiração é aceita como verdadeira. De fato, Deus inspirou, Deus soprou as Escrituras, né? Mas o padrão, no caso da Igreja Católica, a palavra definitiva sobre a inspiração, como em qualquer outro assunto, não é a própria Escritura que é inspirada. Mas no caso aí é o Papa que é inspirado e infalível. Então, quando o Papa fala, mesmo que a Escritura diga uma coisa, se o Papa falar uma outra coisa, então vai variar a palavra do Papa. Por isso que ele fala, como a gente diz, ex cátedra, quer dizer, cátedra é a cadeira, né? Então o Papa está sentado na cadeira de Pedro. E Pedro tinha autoridade espiritual, então o Papa também tem. Então ele fala da cadeira. O que ele fala está falando que é inspirado por Deus mais do que a revelação que foi escrita. A outra linha é a linha reformada, a linha protestante, de onde vêm as igrejas evangélicas. Então nesse caso aí, a reformada, a inspiração é aceita, mas só a Escritura é inspirada. E mais nada. Então assim, com a salvação é só pela fé, então a inspiração é somente na Escritura. E um outro item que eu acrescentei aí, que não consta, pelo menos dessa maneira nos livros, é a linha neopentecostal. Eu diria até um pouco pentecostal, mas mais neopentecostal. Para esse grupo a inspiração, pelo menos teoricamente, é aceita, só que o que vale aí nesse caso não é tanto a inspiração, mas é a experiência. Veja só. Então, enquanto os neopentecostais, de forma geral, dizem que a palavra de Deus é a palavra de Deus e é inspirada e tem autoridade, quando alguém tem uma experiência, ainda que aquela experiência seja um pouco diferente do que está na Escritura, a pessoa acaba acreditando e acaba defendendo que a experiência tem mais valor do que a própria Escritura.